Boa tarde, meus amados alunos do quarto ano. Hoje a nossa aula é o quê? Matemática. Hoje temos aula de matemática, como vocês estão vendo aí. Olha a imagem mostrando aí. Nós vamos estudar hoje sobre os números decimais. É assunto novo, prof, os números decimais. Vamos hoje ter uma ênfase, no que é os números decimais, Então vamos passar aqui para vocês verem. Vamos passando aqui. Isso, agora a minha câmera me ajudou aqui. Vamos primeiramente, meus amores, como vocês já sabem, nosso ano bíblico. Vamos fazer nosso ano bíblico. A prof já está aqui, ó, com o meu, certo? Estou esperando vocês aí, com o seu também. Enquanto a prof está falando aqui, providencie a sua agenda, providencie a sua agenda para anotar, fazer as anotações das nossas aulas nos dias dessa tarde de hoje, tá bom? Então vamos lá. Nosso ano bíblico está no livro de Mateus 13:43. Já a agenda, olha a agenda. Diz assim: você poderá brilhar como o sol, se seguir a vida sendo fiel a Deus. Não podemos brilhar se seguirmos a vida aí sendo o quê? Fiel ao nosso Deus. Mas atenção, olha, atenção. Não é legal se orgulhar disso, mas agir sempre com humildade e respeito às pessoas que são diferentes de você. Podemos brilhar? Sim, mas também não devemos nos orgulhar disso. Devemos o quê? Agir com respeito, certo? E humildade com as pessoas que são diferentes de nós, certo? Isso é muito importante, está dentro do nosso coração. Então vamos lá, nesse momento, orar, pedir a direção do Papai do Céu, certo? Para Ele nos dar essa certeza, essa convicção que somos realmente fiel a Ele, certo? Que jamais vamos ter o quê? O orgulho no nosso coração. Vamos lá? Posição de oração, quarto ano. Já? Vamos lá. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar conosco presente nesta tarde. E te suplicamos, meu Deus, que nos ajude a termos respeito pelas pessoas e sermos humildes, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Já oramos, pedimos a direção do nosso Deus para estar presente aqui conosco, para ajudar, vocês a entenderem o conteúdo desta tarde. Vocês vão ver que é muito fácil esse conteúdo. Meus amores, observe as páginas que nós vamos trabalhar nesta tarde. Anote na sua agenda. Página 187, 189. São essas páginas que nós vamos estudar nesta tarde, tá bom, meus amores? Observe aí a imagem que eu coloquei para vocês, os valores, os preços, dos alimentos aí. Isso são números decimais. Os números decimais, eles vêm representar o quê? Com vírgula. Toda vez que você vê um número com vírgula, esse número é o número decimal. Mas vamos detalhar um pouco mais sobre eles aqui, vocês vão ver que é muito fácil. O que é o número decimal? Observe o que diz o conceito. São numerais que se usa vírgula, olha o que eu falei ainda agora, certo? Se usa vírgula, indicando que o algarismo a seguir pertence à ordem das decimais ou casas decimais. Então são numerais que a gente usa o quê? Vírgula. Então você vai ver, quando você for comprar alguma coisa, observa lá no supermercado, Você vai ver lá o valor do produto, observa que está o valor, mas esse número ele tem vírgula, então você já sabe que é o número decimal. Tá bom, meus amores? Observe esses que eu coloquei aqui, os valores aqui da melancia, certo? Do tomate, do abacaxi, da banana, certo? Das demais frutas que vocês estão vendo aqui. Observe que todos eles têm o quê? Vírgula. Então são números decimais. Passando aqui, meus queridos, detalhando um pouco mais sobre eles. Você vê aqui colocando, certo, que olha, a quantidade de dígito depois da vírgula define como lemos ou escrevemos o número decimal. Então a quantidade de vírgula, depois do número a gente vai identificar o quê? Como a gente lê e como a gente escreve esses números decimais. Essa imagem que eu coloquei aqui está no seu livro, certo? O prof não está dando para mim entender, ler melhor aqui. No seu livro ela está lá. E aí você vai ver, lá está mais detalhado, fica muito mais fácil você visualizar. Diz assim, um dígito depois da vírgula representa cada 2 décimos, Então um dígito depois da vírgula representa cada 2 décimos. Você vai ver lá o número. Se tiver um dígito, ou seja, um algarismo depois da vírgula, a gente vai ler o quê? Décimos. E o exemplo que eu coloquei aqui, olha, você está vendo aí? 4 décimos. Por que é 4 décimos? Porque tem apenas um algarismo, ou apenas um dígito depois da vírgula. E se tiver 2 dígitos depois da vírgula, eu vou ler o quê? Centésimos, certo? Se tiver 2 dígitos depois da vírgula, eu leio centésimo. Como você vê, eu coloquei aqui, ó, 24 centésimos. Observa que depois da vírgula são 2 dígitos, então 2 algarismos. E se tiver 3 dígitos depois da vírgula? Se tiver 3 dígitos depois da vírgula, eu vou ler o quê? Milésimos, tá bom? Dígito, então eu posso falar algarismo. Como você está vendo aqui, eu coloquei 263, o quê? Milésimo. Por que eu estou lendo milésimo? Porque são 3 dígitos depois da vírgula.
Então vamos recapitular passo a passo, já já. Aqui embaixo eu coloquei uma regrinha que diz assim, ó, quando a parte inteira for zero, falamos apenas a parte decimal. Então quando essa parte inteira, que é a parte antes da vírgula, qual é a parte inteira? Antes da vírgula, for zero, a gente só vai ler a parte decimal. Agora a gente vai detalhar passo a passo cada uma dessas que nós acabamos de falar aqui, tá bom? Vamos lá, vamos detalhar um por um. Olha o que eu coloquei aqui. Um dígito depois da vírgula representa a cada 2 décimos, certo? Agora detalhar. Então você está vendo aí que eu coloquei 3 décimos, parte inteira, essa parte antes da vírgula, parte decimal, parte depois da vírgula. Por que eu estou lendo 3 décimos? Porque só tem um dígito depois da vírgula. Coloquei um segundo exemplo aí que você está vendo, 1 inteiro e 5 décimos. 1 inteiro, certo? 1 representa a parte inteira, que é antes da vírgula. O 5 representa a parte decimal, que é depois da vírgula. Por que eu estou lendo décimo? Porque só tem um dígito depois da vírgula, certo? Então eu leio décimo. Vamos passar agora e vamos ver quando tem 2 dígitos depois da vírgula. 2 dígitos depois da vírgula representa a cada 2 centésimos. Recapitulando, agora leia comigo, bora lá. 2 dígitos depois da vírgula, eu leio o quê? Centésimo. Você viu que eu coloquei aqui o algarismo de novo, né? Você está vendo aí, 3 centésimos. A parte inteira, qual é a parte inteira? É antes da vírgula ou depois da vírgula? Já? Muito bem. Antes da vírgula, a parte inteira. E a parte decimal? Depois da vírgula. Se tiver um dígito depois da vírgula, eu leio o quê? Décimo. Se tiver 2 dígitos depois da vírgula, eu vou ler o quê? Centésimo. Aí você está colando, tá bem aqui, né? Tá aqui para você ver. Centésimo. Observe, eu coloquei 2 exemplos aí. O segundo exemplo está escrito assim: 2 inteiros e 45 centésimos. Agora vamos ver o próximo aqui, quando tem 3 dígitos depois da vírgula. 3 dígitos depois da vírgula, eu vou ler o quê? Milésimos. Vamos lá? 3 dígitos depois da vírgula, milésimos. Observe, eu coloquei o número aí, você está vendo aí, ó. Parte inteira, qual é a parte inteira? 8. E a parte aí decimal, certo? 199. Você está vendo aí, né? 199. Eu coloquei 8 inteiros e 199 o quê? Milésimos. São 3 dígitos depois da vírgula, eu vou ler o quê? Milésimo. Tem uma outra regrinha aqui para você, olha só que diz. Quando a parte inteira for zero. E aí, quando a parte inteira for zero, como é que eu vou fazer essa leitura, certo? Apenas a parte decimal. Se a parte inteira for zero, eu só vou ler a parte decimal. E coloquei um exemplo aí para você. Você está vendo aí, né? 435 milésimos, certo? Não tem como ler a parte inteira. Por que, prof, que não tem? Porque é zero. Então eu faço somente a leitura da parte decimal. E qual é a parte inteira? É o zero que você está vendo aí, certo? Só não faça a leitura, mas tem que identificar que o zero é a parte inteira. Certo, meus amores? Eu estou aqui para tirar a sua dúvida. Na nossa aula Zoom, estamos ali fazendo, certo? Tirando todas as dúvidas das questões do livro com você.